O Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro foi fundado em 25 de novembro de 1927. Foi a primeira associação de uma categoria profissional de nível superior a se organizar no Brasil. A primeira greve médica da história aconteceu em 1954, com o surgimento da medicina assalariada. Em 78, o Movimento de Renovação Médica, REME, conseguiu eleger seus primeiros representantes, tirando a direção da entidade das mãos do regime militar. Surgem então figuras históricas como Rodolfo Rocco, João Carlos Serra e Roberto Chaves. Recentemente, o Dr. Drauzio Varela, se referindo à enfermagem, disse que há uma inversão de valores feita pelo senso comum, segundo o qual os enfermeiros ajudam os médicos a cuidar dos pacientes. Ele diz que é justamente o contrário. Nós, médicos, é que ajudamos os enfermeiros. Hoje faremos uma conversa com o Sindicato dos Médicos e Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro. Conosco, Alexandre Teles e Líbia Bellucci, representando a presidente do Sindicato dos Enfermeiros, Mônica Amada. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigada. Queria agradecer o convite também, Leon e Helena. Ok, Alexandre. Alexandre Teles é o presidente do Sindicato dos Médicos aqui do Estado do Rio de Janeiro. É isso, Alexandre? Isso mesmo. Pois é. E a Líbia também está representando a presidente do sindicato, né, Líbia? Você é vice? Isso, eu sou vice-presidente. Estou representando a enfermeira Mônica Armada e, na verdade, o Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos nesse momento aí tão crucial, tão tenso, né? Da vida dos brasileiros, da vida mundial, aliás. E então as pessoas sempre querem saber como é que vai ser a evolução dessa crise, dessa pandemia. E eu gostaria de ouvi-los sobre esse item, essa evolução, porque nós já estamos no momento que a gente imagina que estejamos talvez na metade do caminho, não se sabe, né? Hein, Alexandre? Porque não se pode ter nenhuma ideia conclusiva, né? Helena, vamos primeiro fazer o seguinte, vamos dar um panoramazinho do que os dois sindicatos estão fazendo nesse momento. E vou começar dando vez primeiro a Líbia. Líbia, por favor, a gente estava dando uma olhada que o sindicato da enfermagem, dos enfermeiros, estão com algumas lutas nesse momento, que eu acho que seria interessante focar, que é a luta pelas 30 horas. Primeiro, fala um pouquinho sobre a atuação do sindicato e fala essa questão da luta das 30 horas, para poder, para os nossos espectadores aqui da Auditoria Cidadã, terem uma ideia geral do que é. Como é que está a atuação do sindicato hoje em dia? Quais são as lutas principais? O Sindicato dos Enfermeiros está para poder defender, né, a classe trabalhadora da enfermagem. E as nossas maiores bandeiras de lutas é a 30 horas para a enfermagem, que é uma carga horária digna, né, para todos os enfermeiros. É a aposentadoria especial, que é a aposentadoria com 25 anos. É um piso salarial nacional digno para que as pessoas possam ter pelo menos o emprego e ter condições de trabalho, para que elas possam ter uma condição de saúde melhor e que ela possa se manter de uma forma legítima e digna. Líbia, então, uma coisinha para poder os nossos espectadores compreenderem também. O que é a luta por 30 horas? Qual é a carga hoje em dia? O que seria interessante? O que a enfermagem está pleiteando? Por que 30 horas? Como é que é hoje em dia? Por que 30 horas? Porque, principalmente na rede privada, né, a maioria da rede privada hoje, no Rio de Janeiro e no Brasil, ela faz uma carga horária de 12 por 36, trabalha um plantão e folga um. Isso é muito ruim porque as pessoas elas ficam mais cansadas nesse momento da pandemia, elas se expõem mais ao risco.
E não só no momento da pandemia, tem outros vírus também, né? Várias pessoas já pegaram tuberculose no trabalho, várias pessoas já pegaram inúmeras outras doenças por conta da alta exposição. Então, se a pessoa trabalhar menos tempo, se ela retornar com maior tempo, ela vai ter principalmente qualidade de vida e, tendo qualidade de vida, ela dá uma melhor qualidade de assistência. Então, não é trabalhar menos, né? É ganhar qualidade de vida para prestar um melhor cuidado. Certo. E as outras lutas que você estava falando também, que é a questão da aposentadoria, um piso nacional para os enfermeiros, porque tem disparidade entre os estados, é isso? Sim, existe uma disparidade muito grande. E no Rio de Janeiro, por exemplo, existe a questão das prefeituras, né? As prefeituras de municípios afastados, elas acabam contratando e deixa o piso de lado, porque ela não é nem CLT, né, que é a carteira assinada, e nem é concurso, né, que são os funcionários estatutários. Então, de uma certa forma, esses trabalhadores recebem o salário que eles entendem e não estão geridos por nenhum desses órgãos. E não é só aí. Também tem a rede privada que às vezes não cumpre, a gente vive fazendo ação para cumprimento do piso estadual, e o piso estadual é só para quem é CLT, quem não é CLT não cumpre. Então, minimamente, tem que se ter um piso nacional, aposentadoria especial também, né? E outras lutas que nós temos com o sindicato principalmente as greves que a gente vem fazendo desde 2017, junto com o Sindicato dos Médicos e todos os outros sindicatos. A gente vem numa briga muito grande com a Prefeitura do Rio, que vem trazendo aí uma desconstrução muito grande para a classe trabalhadora e para a própria saúde do Rio de Janeiro, né? Quando eles fecham postos de saúde, quando eles diminuem equipe de trabalho, quando eles demitem enfermeiros. E o que está acontecendo de muito ruim também é que na Prefeitura do Rio eles demitiram os enfermeiros, contrataram pela Rio Saúde com uma falsa promessa de valorização, onde os enfermeiros perderam quase 40% do prolabore salarial. E nessa passagem para a Rio Saúde? Isso, na transição da Rio Saúde, os enfermeiros perderam quase 40% do prolabore salarial, né? E, além das demissões, que tiveram também demissões, perda salarial, e agora eles fizeram uma falsa promessa, que aí não foi nem só para os enfermeiros, mas para toda a classe trabalhadora, que iria pagar 20%, né, de adicional por conta do Covid, de estar na linha de frente, e só pagou para os hospitais de urgência e emergência. Então, a Prefeitura do Rio, né, o Estado desvaloriza, a Federal desvaloriza, a rede privada também, mas a Prefeitura do Rio vem sendo pioneira em desvalorização dos trabalhadores da enfermagem e dos trabalhadores da saúde. Então, são muitas lutas, né? É muito grave, porque você vê que uma prefeitura como de uma cidade como Rio de Janeiro ter essa atitude, aliás, esses desmandos, a gente vem acompanhando. Mas quando chega no momento de uma crise dessa, né, em que vocês são alçados até a categoria de heróis, e que são heróis, mas a população não está sabendo o que está por trás desse heroísmo, né? Como vocês são tratados. E não adianta nada se falar da boca para fora, né? Parabenizar, aplaudir, etc., etc. E por trás tem uma cortina e vocês são relegados e são tratados dessa forma. Tem algo que é o seguinte, também não adianta você, na verdade, ser caracterizado como herói e simplesmente colocar uma estátua em homenagem a vocês. O que é, na verdade, retribuir o heroísmo dos profissionais que estão à frente, fazendo sacrifício em defesa exatamente da humanidade, porque a humanidade precisa das categorias que cuidam da saúde da humanidade. Então, não é simplesmente... Tem que ter, vamos dizer assim, a dignidade que os profissionais de saúde tentam dar para a humanidade seria a mesma que eles deveriam receber. E eu acho que o Alexandre Teres, lá à frente do Sindicato dos Médicos, está passando por situações complicadas diante também das prefeituras, do governo de Estado e da pandemia que a gente está passando. Quais são as lutas atuais do Sindicato dos Médicos?
Bom, queria novamente saudar a todos que nos escutam, que nos veem. Ressaltar também a importância desse debate, né, nesse momento em que a pandemia ela mostra diversos problemas que já existem na saúde pública e que agora são agudizados, né? Esse desmonte da saúde pública, subfinanciamento, falta de recurso, falta de verbas, enfim, falta de recursos humanos, políticas equivocadas, não é algo recente para a gente, né? Nós, enquanto Sindicato dos Médicos, nós estamos na luta junto com as outras categorias profissionais da saúde, né, contra os desmandos que vêm sendo feitos, né? Desde 2017 nós estamos realizando greves, né, greves contra atraso salarial, e é importante falar que essas greves não são apenas para garantir o salário dos servidores, né, dos trabalhadores que estão ali na linha de frente, que trabalharam, que têm o direito de receber, mas são também greves em que a gente pede o abastecimento de insumos, abastecimento de remédios, justamente porque a gente acredita que nós temos que ter condições adequadas de assistência para a população. Não adianta a gente estar com o nosso salário em dia se a gente não tem um mínimo para prover uma assistência de qualidade para a população. E o que a gente tem recebido, tanto do Estado como do município, é o completo descaso, desde 2017. Né? O município do Rio de Janeiro, Líbia já colocou alguns pontos importantes, fechou 184 equipes de saúde da família, né? Essas 184 equipes tiveram muita resistência dos sindicatos, do movimento dos órgãos de controle social nessa época de fechamento. São 184 médicos a menos, 184 enfermeiros a menos. É importante a gente lembrar que as clínicas da família são a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde, já que elas são a atenção primária à saúde. Então, nesse momento em que a gente tem o colapso da urgência e emergência, a gente vê quanta falta faz. Isso também é uma questão de inequidade, né? Porque diminuiu o acesso de quem tem menos, né? O rico continua tendo acesso ao seu médico particular. O pobre, ele agora tem, ou ele está descoberto, né? Já que a cobertura no município do Rio de Janeiro, conforme o relatório do último quadrimestre do ano passado, caiu de 70% para 53%, cobertura de atenção primária, então a grande parcela da população foi descoberta. E aí a gente tem essa luta de resistir em termos de atenção primária. Uma outra questão é resistir em relação aos vínculos, né, trabalhistas, Estado e município realizando a pejotização de médicos, enfermeiros. Isso é uma questão muito difícil. A gente tem feito movimentação contra isso. Isso se torna ainda mais grave agora, né? Vários profissionais afastados, contratados por PJ, sem direito minimamente a ter uma remuneração nesse momento. Alexandre, fora isso, só para poder esclarecer para os nossos espectadores, o que é pejotização? Contrato por pessoa jurídica. Sim, a pessoa, ao invés do médico ser contratado como pessoa física para poder trabalhar numa unidade qualquer ou num estabelecimento de saúde qualquer, ele é contratado como pessoa jurídica e, com isso, ele perde uma série de direitos também, pelo fato de ele se transformar em pessoa jurídica. Todos os direitos da CLT. Direito a férias, direito a FGTS, direito à licença maternidade, afastamento remunerado em caso de doença, perde tudo isso. Essa situação que a gente tem atualmente no Estado. O Estado está muito avançado em relação a isso. O município começou a implantar a pejotização na área programática 4.0, no Hospital Marisca Ribeiro, enfim, um verdadeiro absurdo, né? Uma outra questão que a gente tem lutado, uma luta de todo o conjunto dos sindicatos também, é pela aprovação do plano de cargos, carreiras e salários. O Estado que já tem um plano de cargos, carreiras e salários dos servidores, daqueles servidores estatutários, concursados, né? Que não é implantado, o governador se nega a implantar, temos um movimento a pressionar. E do município, né? Do município nós pressionamos, a mesa de negociação do PCCS foi reativada, não foi por uma boa vontade do município, foi por pressão dos movimentos sindicais, né? Do movimento dos trabalhadores, já que são remunerações extremamente defasadas, que não valorizam o conjunto dos trabalhadores efetivos, e a gente chegou numa proposta, firmamos uma proposta e fomos literalmente enrolados, né? Não só os sindicatos, toda a categoria que está ali na assistência foi enrolada, já que a gente tem essa proposta, falaram que é para a Casa Civil e ia ser logo enviado para a Câmara de Vereadores e nada disso aconteceu. Ou seja, apesar de ser uma proposta do prefeito implantar o plano de cargos, carreiras e salários, nada disso foi feito. Então, demonstra que ele não está preocupado nem com o trabalhador que está no OS, nem no trabalhador que está ali como servidor estatutário, que é um patrimônio da própria Prefeitura do Rio de Janeiro
o governador a mesma coisa, já que ele se nega a implantar. Enfim, são muitas lutas nesse momento para garantir equipamentos de proteção individual. Temos muitos colegas que adoeceram, que faleceram. Enfim, são muitas lutas em defesa do SUS que a gente tem agora que reafirmar a importância do SUS como patrimônio de todo o povo brasileiro, né? Mais do que nunca, eu acho que é o momento da gente defender esse sistema que é tão sucateado, né? E tão subfinanciado historicamente, né? E é o momento da gente ter essa articulação. Tá. Eu vou até pegar um gancho aí nessa questão do... Deixa eu só pegar um gancho nessa questão do SUS, pelo seguinte, é dever do Estado, a saúde é dever do Estado, perfeito? E durante uma série de governos, de gestões das prefeituras, o que aconteceu é que houve um crescimento muito grande de contratação de médicos a partir de OSs e não por concurso no município. Isso também não distorceu a questão do vínculo da função do Estado e da fragilidade que às vezes você tem pelo fato de você ter um OS fazendo uma gestão. Você não tem o mesmo nível de controle quando você tem uma entidade que é sua, que é do próprio município. Essa situação também não complicou bastante, e aí talvez por isso a Rio Saúde tem entrado, eu não vou analisar exatamente de que forma entrou, para poder tentar substituir essa situação das OS, que é algo que os médicos também reclamam, né? A categoria em si, que defende o SUS. O que você acha? Antes que ele responda, Leon, eu só queria reforçar uma questão, que essa defesa agora do Estado mínimo, como se o Estado mínimo fosse solução para os problemas. Então, no momento como que a gente está vivendo, eu acho que essa possibilidade desse Estado mínimo já está visto que foi um verdadeiro fracasso, né? Porque você vai... eu acho que é como se vocês tivessem sido pegos de calça curta. Vocês, que eu digo assim, é o Estado, é o município, é a federação, né? Desmonta todo um sistema que, bem ou mal, vinha realizando as suas ações, e agora, no meio de um evento desse, fica muito claro que é impossível dar esse atendimento necessário com esse Estado mínimo que fica querendo poupar salário, poupar investimento, poupar atendimento para a população. Eu gostaria que você pegasse esse gancho e... Helena, daqui a pouco a gente vai colocar essa questão mais geral a partir da pandemia, a gente vai dar uma analisada no sistema como um todo, que aí eu acho que a gente vai entrar na questão política mais geral, que é inclusive do Estado mínimo e outras questões também, eu acho que vão ser importantes para a gente discutir. Seria interessante só essa questão, para poder o Alexandre concluir, essa questão das OSs dentro do município, dos municípios, do Estado, entendeu? Como uma entidade que você não tem tanto controle assim sobre aquilo que ela faz, por favor. Bom, a entrega de serviços, a OS é a entrega de serviços públicos na mão de interesses privados, né? Isso que, na verdade, representa a gestão por organizações sociais. A própria Fundação Oswaldo Cruz tem estudos que comparou capitais em que tem administração direta, né? Ou seja, a própria prefeitura realizando a gestão, e as organizações sociais em outras capitais. Demonstrou-se que a organização por meio de OS não é superior, porque se fala que tem facilidade de compra, facilidade de contratação, enfim, que os indicadores melhoram, nada disso foi comprovado, né? E nada disso é verdade. Na verdade, o que acontece é justamente isso que você falou, uma falta de transparência, uma perda de capacidade de diálogo, principalmente com os órgãos de controle social, com o conjunto dos trabalhadores, né? E, na verdade, vínculos que não são os vínculos ideais. Por exemplo, a OS contrata por meio de CLT e a gente vê a OS sai, não tem o mínimo de responsabilidade com o trabalhador, sai da calote em todo mundo. A gente não dá nem para contar nos dedos das mãos quantas ações que o Sindicato dos Médicos tem
cobrando direitos trabalhistas, né? Porque, na verdade, a OS se desresponsabiliza. O que eles falam é que tem que contratar por OS para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Na verdade, isso é uma grande mentira, porque o certo mesmo seria eles demitirem esse excesso de cargos comissionados que eles têm, né, que comprometem muito a folha de RH da prefeitura, e contratar, fazer concurso para médico, para enfermeiro, com plano de cargos, carreiras, salários, algo que dê estabilidade. Por exemplo, é absurdo que a atenção primária, que a gente espera que tenha vínculo com as pessoas, longitudinalidade, ou seja, que o profissional fique ali, cuide da pessoa ao longo do seu ciclo de vida e tem uma alta rotatividade de profissionais. E é isso que acontece justamente com as OSs, né? Elas não conseguem fixar o profissional por muito tempo, diferente de um vínculo estatutário. Então, a gente tem uma queda também na qualidade assistencial nesse sentido, né? A OS ela é menos transparente, dialoga menos e consegue formar menos equipes, né? E, consequentemente, ter menos qualidade assistencial nesse ponto. Tá, perfeito. Vamos, então, falar sobre a questão da pandemia aí, que é algo que vai remeter a uma série de coisas importantes, inclusive essa pergunta que a Helena fez, que nessa discussão ou nesse cenário de ocupação de uma política neoliberal bastante agressiva, onde tenta diminuir consideravelmente o tamanho do Estado e as responsabilidades que o Estado tem, o que acontece que, se antes já estava preocupando, porque a saúde não era capaz, a estrutura da saúde não era capaz de dar o atendimento necessário para todas as pessoas, com a pandemia, esse troço ficou caótico. Inclusive, esses caras que vêm com ideologia liberal, radical, estão, de certa forma, obrigados a mudar um pouco o seu discurso com relação ao papel do Estado. Então, essa pergunta que a Helena fez, seria interessante, por favor, Lívia, depois Alexandre, falar a respeito de que tragédia é essa que nós estamos passando tragédia que eu digo do ponto de vista da responsabilidade do Estado, diante da situação ruim que estava antes para a situação caótica agora com a vinda do coronavírus. Por favor. A situação está péssima, né? E, infelizmente, isso reflete na saúde da população, que é aquilo que a gente defende, né? Que os trabalhadores da saúde trabalham a fim do progresso da vida. E nós não estamos podendo fazer isso. Está vergonhosa a questão do Estado e a questão que a Prefeitura vem tratando, e até a própria rede federal também vem tratando os pacientes e a classe trabalhadora. Esses últimos dias a gente viu aí a rede federal envolvida em situações ruins, porque não contrata trabalhador, não tem insumo suficiente, e aí tem inúmeros leitos ociosos. Hospital Federal de Bom Sucesso, cheio de leito ocioso, servidores e outros, né? E aí depois veio o escândalo do Estado, que foi a questão do Hospital do Maracanã, por exemplo, que muitas das vezes estão perdendo paciente porque não tem sequer um sedativo para poder sedar um paciente no respirador, trocou os respiradores para poder inaugurar o hospital lá de São Gonçalo, ou seja, é o cobertor curto, né? Puxa daqui, tira dali, e com isso é a saúde das pessoas, né? Tem pessoas lá no Hospital do Maracanã reclamando que já estão há 3 dias e sequer tomaram um antibiótico. Isso é um absurdo, né? Lá Lívia, eu vi profissional de saúde dizer o seguinte, eu acho que vocês devem concordar, que o Maracanã está se tornando um matadouro. Sim, tem muitas pessoas dizendo isso. E matadouro para todos, tanto para a classe trabalhadora, tanto para os pacientes, né? Porque a classe trabalhadora está sendo humilhada, sendo obrigada a descansar em locais impróprios, com rato, barata, morcego, no chão. E aí eles disseram que melhorou. Melhorou, mas não colocaram ar-condicionado. Oi? Olha, eu queria que você falasse com mais detalhe, porque eu não estou acreditando. É tão incrível isso que você falou. Essas condições tão precárias. Não é precário, isso aí é um absurdo. Essas são as condições que os heróis têm que, na verdade, suportar. Exatamente. Os heróis não precisam de valorização, né? Os heróis não precisam de palmas, a gente precisa de minimamente valorização para poder dar uma sobrevida melhor para os nossos pacientes. Então é isso, é descansar no chão, não ter água para beber, né?
é não ter um local digno para você se manter naquelas 2 horas de descanso, 3 horas que você consegue. E, infelizmente, agora eles disseram que melhorou, mas melhorou, tem fio desencapado dentro dos descansos, né? A água, eles têm que andar quase 1 quilômetro para poder beber água. E condições péssimas mesmo de trabalho, não dão treinamento, coloca uma pessoa que não tem uma destreza maior naquele setor e não pergunta se ela tem ou não, quando ela vê já está ali, e aí toca o plantão, e é a saúde das pessoas que está ali, e a própria saúde mental também daquele trabalhador que não estava preparado para estar ali naquele momento, naquele setor. Porque às vezes a pessoa tem destreza em um setor, mas não tem no outro, isso é comum. Mas há de se ter, né, uma concordância aí e um treinamento para aqueles que não têm, ou então que se mude de setor, faz uma organização. Né? O que não dá é para deixar a saúde da população e a saúde mental dos trabalhadores da forma que está. E, na verdade, muitas das vezes não se está fazendo saúde, é o que o próprio Leon falou. Tem pessoas dizendo que lá dentro está um matadouro, né? Porque não tem medicação, não tem antibiótico. Muitos estão abandonando. Compra falta de medicamento, de antibiótico, etc. Oi? Qual é a alegação que o governo dá para não ter coisas básicas, que não depende de importação nem nada disso? Então, Helena, nós, do Sindicato dos Enfermeiros, nós estivemos lá na semana passada, porém foi no horário da noite, até porque o que nós queríamos supervisionar era no horário noturno, então não teria por que ir outro horário, e eles não nos deixaram entrar, né? A gente vai fazer aí uma nova visita para ver realmente o que tem lá dentro, porque quando não deixa o sindicato entrar, é sinal que algo eles querem esconder. Né? Então, por mais que os trabalhadores já estejam mostrando, os trabalhadores estão realmente destemidos, a gente vem encorajando os trabalhadores para cada vez mais denunciar, porque a nossa população não pode continuar morrendo, né? E nem a própria classe trabalhadora. Falta equipamentos de proteção individual, sendo que a gente já tem mais de 37 profissionais de enfermagem mortos só no Rio de Janeiro. Né? Na verdade, são 38, porque ontem, infelizmente, morreu um técnico de enfermagem, que é o Marquinhos, né, que é uma pessoa muito querida nossa, de muitos anos de luta. E, infelizmente, todo dia morrem pessoas e eles nada fazem, o que fazem para piorar. E aí, a IABAS, né, que foi a OS, contratada para administrar esses hospitais, inaugurou o Hospital do Maracanã, ainda não inaugurou o segundo pavilhão, está todo esse imbróglio, teve todas essas prisões, né, que todos nós já sabemos, foi preso subsecretário estadual, fiscal de contrato e outras pessoas, né? Tá aí uma situação bem constrangedora. E agora falta o Hospital de Nova Iguaçu abrir, ninguém sabe como vai abrir, tem inúmeras denúncias, o Hospital de São Gonçalo dessa forma também, que pegou daqui, tirou dali, não tem medicação suficiente, isso no estado, né? E nós não sabemos como é que vai ficar os hospitais de campanha. E aí vem a prefeitura, né, com também dificuldades. Aí tem o próprio Ronaldo Gazola, que eles colocaram lá vários leitos, aumentaram os CTIs, e que muitas das vezes falta o básico também, medicação. Já teve problema lá que o gerador não entrou. E, resumo, a população está entregue, né, aos piores governantes que a gente podia ter. Né? A gente tem problemas da primeira instância até a última. E, infelizmente, o Rio de Janeiro está sofrendo muito, a população do Rio de Janeiro está sofrendo muito, porque tanto a população e tanto os trabalhadores da saúde estão pagando com a vida, na esfera federal, estadual, municipal e privada, porque a rede privada, muitas das vezes, é hotelaria. É muito bonito para quem chega a ver, nossa, tem um quarto lindo, elevador perfeito, cheio de lençóis dobrados bonito, só que não tem equipamento de proteção individual adequado, não tem um descanso digno para o trabalhador, não tem uma água para ele tomar, né? Então ele trabalha ali cansado, com exaustão, eles assediam moralmente o trabalhador o tempo inteiro. E aí não tem qualidade de assistência, porque mentalmente, psicologicamente, não tem como você se manter. Então, em todas as esferas está muito complicado, tanto para a classe trabalhadora e principalmente para os nossos pacientes, porque sendo tudo isso, impossível ter uma qualidade de vida para eles e uma sobrevida necessária.
por isso que está tendo tantas mortes. Ou seja, isso é uma realidade do público e do privado. Os profissionais de saúde estão passando dificuldades para a sua atuação nos dois. Eu tenho aqui um dado que diz que aqui no Rio de Janeiro já foram mais de 760 casos de contaminação de profissionais nas redes em geral, público e privado. E aí ia perguntar também para o Alexandre, além dizer qual a experiência que vocês estão tendo diante disso, eu também vi saber aqui o seguinte, por exemplo, um lugar como o município de São Gonçalo tem um hospital chamado Luiz Palmier, onde não tem EPI para todo mundo. Para quem não sabe, EPI são os equipamentos de proteção individual, como máscaras e outras coisas. E o hospital não está dando aquelas viseiras que às vezes são aquelas viseiras transparentes que são necessárias para trabalhar, não estão fornecendo os profissionais. A situação pior. Os médicos foram contratados, eu não sei se os enfermeiros também, mas sei que os profissionais lá foram contratados por um salário, por um valor, e eles estão pagando outro, menor do que aquilo combinado. Então, por favor, Alexandre, fala aí sobre a sua experiência nesse sentido. Bom, na verdade, essa questão da falta de equipamentos de proteção individual não é algo isolado de São Gonçalo, né? E isso está acontecendo em todo o estado do Rio de Janeiro. Uma das provas disso é que os sindicatos tiveram que recorrer à Justiça do Trabalho, para garantir o fornecimento desse equipamento de proteção individual. É verdade que a situação agora melhorou um pouco, né? A gente até encontra um pouco mais de equipamento de proteção individual, não numa situação ideal, não todos seguindo a norma número 4 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Acho que é importante a gente frisar isso. Tem muito equipamento de proteção individual fora do padrão, né? Que aí o que é a norma número 4? A norma número 4 da Anvisa determina quais os parâmetros mínimos desses materiais, a gramatura que tem que ter esse avental, o tipo de máscara que tem que ser utilizada, enfim, cada procedimento, um procedimento invasivo, você tem que utilizar uma máscara N95, entendeu? É isso que ela determina. Muitas das vezes a gente vai fazer visita, e o Sindicato dos Médicos tem feito inúmeras visitas, a gente constata que os profissionais não têm recebido os materiais adequados, né? E aí a gente teve que recorrer à Justiça. E atribuo muito ao adoecimento dos profissionais, né? Inclusive a morte, sim, a omissão por parte dos gestores, enfim, empregadores, tanto federal, estadual e municipal, na omissão da entrega dos equipamentos de proteção individual logo no início da pandemia. É verdade que o EPI ele não zera o risco de contaminação, não existe risco zero. Isso seria ilusório a gente falar, mas a gente tem que ter um mínimo de condições de trabalho para a gente conseguir justamente resguardar esses profissionais que estão na linha de frente, né? Então, tivemos que entrar na Justiça, temos uma liminar em vigor, sob pena de multa tem que ser fornecido. Mas mesmo com liminar, esses equipamentos não são fornecidos do modo adequado. Fui fazer visitas em unidades do estado, do município, em que o profissional recebe um avental, por exemplo, um avental que não está nem na gramatura impermeável, nem isso no CTI, que é realizado em intubação, e ele tem que ficar 12 horas com esse avental, né? Uma situação extremamente absurda, porque ele vai no banheiro, ele vai almoçar, ele tem que recolocar esse avental com uma chance enorme de se contaminar. Para isso, ele vai usando esse avental para examinar todos os pacientes. Infelizmente, pelo colapso da rede, a gente tem nas UPAs e no Centro de Emergência Regional, no CER, e nas unidades de urgência e emergência, pacientes que têm Covid e pacientes que não têm Covid, porque as pessoas continuam infartando, as pessoas continuam tendo outras doenças, né? Então, você pega um profissional que está com EPI, né, e que não tem um EPI para trocar, ele tem que examinar o paciente Covid e não Covid. Então, o próprio profissional, ele serve como um vetor do coronavírus, infelizmente, né? Isso é um absurdo do ponto de vista sanitário, a gente vê pouca preocupação por parte dos gestores em tentar mudar isso, né? Atualmente, os hospitais são grandes polos de contaminação quando a pessoa não tem Covid e vai procurar essas unidades. É uma situação lastimável. E isso a gente tem constatado em todo o estado e nos municípios também. Então, máscaras, tem máscaras que eles fornecem, máscaras cirúrgicas, que são transparentes, uma vergonha falar que aquilo dali dá uma proteção. Isso aí é uma falsa sensação de segurança que você tenta transmitir para o trabalhador, que na verdade não protege ele coisa nenhuma, né? A gente sabe que tem que ter pelo menos 3 camadas para poder evitar que essas gotículas passem, por exemplo, e que haja, enfim, uma barreira para impedir a transmissão. Então, uma situação muito difícil e os trabalhadores extremamente expostos. A gente vive atualmente o colapso
da rede estadual, municipal e federal, e isso não é algo novo, né? A gente, é uma vergonha o que tem acontecido aqui no estado do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro tem a maior rede federal do Brasil, né, instalada. A gente tem o Hospital Federal de Bom Sucesso, o Hospital Federal do Andaraí, enfim, Ipanema e inúmeros outros, Cardoso Fontes, e o que a gente vê são leitos fechados no município, no estado e no governo federal, né, das unidades federais. Tem hospitais que estão fechando, inclusive. Os hospitais federais. O Sucesso está praticamente em várias clínicas fechadas, é isso? Sim. Isso é uma prova da falta de prioridade à saúde e da falta de pactuação, né? Essa rede, ela nunca conversou muito bem. Apesar de ser sistema único de saúde, essa rede nunca dialogou muito bem. A gente sempre teve dificuldade de integrar as unidades do Estado, do município e principalmente as federais, que muitas das vezes trabalhavam como ilhas, né? E aí a gente agora está precisando desses leitos e, novamente, a gente tem dificuldade de avançar. Ou seja, eu demonstro que os gestores sanitários são um pouco preocupados em realmente efetivar um sistema que seja único, né? Sempre houve problema de regulação entre essas unidades todas, concorda? Sempre houve problema de regulação. O município e o governo federal, em qualquer que fosse o governo, qualquer gestão, sempre teve um conflito e essa regulação entre as unidades nunca foi muito correta, não é isso? Então sempre deixou a desejar. Por favor. O que você falou, que eu vejo como um paradoxo, né? E que parece que vocês, para terem todo esse material necessário, vocês têm que extrair a fórceps, né? Estou usando uma expressão médica. Justamente, a gente tem que ir na justiça, ou seja, só com liminar judicial, parece que cada conquista que a gente tem, cada equipamento, cada máscara tem que ser bastante suado, bastante batalhado para a gente conseguir, porque de boa vontade a gente não viu nada. Líbia sabe a situação que a gente vivia no início da pandemia, que era bem mais precária que está hoje. Repito, a gente não está no cenário ideal agora, mas no início da pandemia era falta generalizada. Isso demonstra o quê? Demonstra falta de planejamento. A pandemia, ela estava anunciada desde os 2 últimos meses de 2019, lá na China já estava acontecendo, chegou antes na Europa. E depois veio chegar aqui no Brasil. Só dia 20 de março foi declarado pelo Ministério da Saúde transmissão comunitária aqui no nosso país, né? E só a partir daí foram pensar em abrir leitos de CTI, comprar ventilador, comprar insumos. Então a gente perdeu um tempo de ouro, né? Não nos planejamos para comprar insumos, não nos planejamos para comprar medicamentos, não nos planejamos para comprar nada. A gente perdeu um tempo precioso, repito. Então, total improviso, né? Não foi total improviso e não foi por falta de dados epidemiológicos que embasassem essas compras, né? Porque dados a gente tinha, a gente sabia que seria uma pandemia, a gente sabe a globalização com as pessoas viajando, enfim, que ia chegar aqui, ia chegar numa situação grave, ainda mais num país onde a gente já tem iniquidades históricas em saúde, em que a gente tem uma população extremamente vulnerável, né? No nosso município, populações de favela, enfim, uma situação muito difícil e nada foi feito. Então, se agora falta medicamento, se agora falta insumo, é porque há 2 meses atrás, que era quando tinha que ter feito um planejamento justamente para expandir essa compra, isso não foi feito. Não vai aparecer midazolam, não vai aparecer nada num passe de mágica, num estalar de dedo. Isso é planejamento em saúde, e isso não aconteceu. Agora, vamos aproveitar essa oportunidade, porque já que você falou da população carente, o que me preocupa é que o centro agora dessa epidemia vai deslocar dos bairros mais abastados para a periferia, para as favelas, para as comunidades, etc. Como é que vocês, do sindicato, têm acompanhado essa evolução? E se vocês têm alguma atuação, porque eu sei que não é função, mas, enfim, o que vocês fazem no sentido de minimizar essa ocorrência que vai ser cada vez mais grave, a meu ver? Nós participamos, há pouco tempo, os sindicatos, de uma reunião junto com os deputados da saúde, né, junto com a própria Marta Rocha, que é a presidente da Comissão de Saúde da Alerj, com o próprio André Siciliano, Márcio Pacheco, que é o líder do governo, e com o pessoal que está organizando uma forma de prevenção de saúde na favela, porque as favelas estão esquecidas. E é o que você falou, Helena, agora, infelizmente, tende a chegar nos bairros mais carentes, nas populações mais carentes e nas favelas, onde eles não têm realmente condições de higiene nenhuma, né? Não tem insumos básicos e onde a gente sabe que pode acontecer aí muito mais mortes do que já está acontecendo.
Então, a Alerj se voltou junto com esse projeto e realmente vai ser feito, né, algo que seja impactado para chegar, para se aproximar às favelas, em defesa, né, dessas pessoas, para que a gente possa ter uma política pública de saúde para quem realmente não tem essa aproximação, para quem não tem essa mesma não tem a mesma proximidade do que as outras pessoas. Isso é Você muito pode importante. explicar um pouquinho como é que é esse projeto, só para ficar mais claro para os nossos espectadores? Qual é o Quer projeto explicar um pouquinho, Alexandre? Bom, esse projeto é um projeto que ele foi construído por diversos parceiros, né? A Fundação Oswaldo Cruz, ela faz parte, enfim, diversos pesquisadores em saúde pública, contou com o apoio das comunidades, enfim, representantes das comunidades, representantes dos movimentos dos trabalhadores, e ele prevê iniciativas tanto de prevenção como promoção de saúde e de acompanhamento dessa população. A gente sabe, e aí eu já disse que essa população, historicamente, ela tem mais dificuldade em acessar o sistema de saúde, né, iniquidades, enfim, tem condições de moradia que muitas das vezes não permitem um isolamento social, né, que contemple a todos. Por exemplo, eu sou médico de família, né, sempre trabalhei em área de comunidade, e o que a gente vê muitas das vezes são famílias com 8, 9 pessoas vivendo em casas com 2, 3 cômodos, né? Então, uma aglomeração muito grande, com falta de possibilidade de circulação de ar, falta de possibilidade até de você realizar um ato que é simples para boa parte da população, que é lavar as mãos. É muito simples a gente falar, lave as mãos, mas muitas das vezes a população ela é privada de acesso até à água, né? A água que deveria ser um direito de toda a população, essa população ela é privada, né, da água. Então, serão mecanismos de integração intersetoriais, integrando setores de saúde, de educação, justamente para terem polos em que essa população seja cuidada, que ela tenha um local para observação, enfim, justamente com cuidado com profissionais de diversas categorias profissionais, enfermeiros, médicos, e estratégias também de promoção e prevenção, distribuição de máscara, locais para lavar as mãos, enfim, para a gente conseguir romper essa cadeia de transmissão, né? Lógico que é um plano que ele foi apresentado, existe muita resistência ainda por alguns setores, infelizmente, para implantar, né? A gente sabe que é sempre difícil a gente... Sempre Que a gente quer falar... resistências? Que resistências você? Hã? Que Existem resistências você resistências apontaria diante do disso? próprio governo, né? Do próprio governo, do município e do estado, que não tem tomado medidas efetivas para cobrir essa população que, historicamente, ela é mais vulnerável do ponto de vista social. A gente sabe que existe a determinação social e saúde, né? E a gente não pode negar que isso exista, né? A gente sabe que se uma pessoa ela tem uma casa mais vulnerável, enfim, que não tem uma condição de circulação de ar, uma possibilidade de fazer isolamento, ela está muito mais vulnerável, se ela tem um déficit nutricional, tudo isso. Então, a gente não tem visto um apoio por parte do poder público, né? A gente viu, sim, essa iniciativa da Assembleia Legislativa, enfim, mas a gente não vê o governador do estado, o secretário de saúde, a secretária municipal de saúde do estado comprando essa ideia e não vi nenhuma ação para atuar em prol dessa população, apesar de desse plano escrito pela Fundação Oswaldo Cruz e por diversos movimentos. Mas aí vai necessitar da adesão dos governos municipais e estaduais, ou essa ação também poderá ser realizada, vamos dizer assim, por iniciativa da Alerj, organizando algumas entidades que possam, vamos dizer assim, dar esse suporte localmente? Porque, às vezes, eu sei que a CUFA, por exemplo, a CUFA está fazendo um trabalho que parece ser interessante dentro das comunidades, tentando não só orientar, mas também criando algumas pessoas que vão lá tentar higienizar, criam profissionais locais para poder fazer uma atuação de desinfecção, etc. Aí, como que a Mas, Alerj... Leon, eu acho que é justamente isso. Acho que a Alerj ela não tem um potencial de disseminação em grande escala disso. A Alerj é um poder legislativo. Quem tem que executar é a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. A gente não precisa de ações pontuais cobrindo uma ou outra comunidade. A gente precisa de uma política de governo, né, que cubra toda essa população vulnerável. Não algo que seja pontual. Não estou menosprezando e tirando valor de iniciativas pontuais que acontecem que também são de grande valor para aquelas comunidades, mas a gente precisa de algo mais robusto nesse sentido para cobrir essa população.
Na verdade, a Alerj, nesse caso, tá, ela vai como articuladora política e técnica de algumas ações que envolveriam diversos entes, como município, estado e assim por diante, que tem, na verdade, a máquina capaz de dar a resposta para isso que esse projeto dentro da Alerj está sendo elaborado, não é isso? Aqui, um Isso mesmo. adendo. Eu gostaria de saber se nessa ação existe também o trabalho do assistente social. Eu não vi vocês mencionarem. Os Sim, assistentes sociais foram chamados a contribuir, equipe sim, estão participando. Por favor, Líbia. Sim, é uma equipe multiprofissional de saúde. Na verdade, a gente falou de algumas categorias, mas todas as categorias da saúde envolvidas na pandemia será contemplada, né? A Alerj, na verdade, vai ter um cunho também financiador. E aí agora vamos aguardar o desfecho desse projeto e que seja o quanto antes, né? Porque nós sabemos que tempo é vida e a gente precisa aí multiplicar essa vida dessas pessoas. Uma coisa muito interessante também é a questão do afastamento do grupo de risco da classe trabalhadora da saúde. Perfeito. Né? Grupo de risco para coronavírus é quem tem hipertensão, diabetes, asma, bronquite, maiores de 60 anos, mulheres que estejam gestantes ou que estejam amamentando. E, infelizmente, nós conseguimos uma liminar, né? O Sindicato dos Enfermeiros conseguiu. Primeiro que a gente entende que deveria ser, se é grupo de risco, independente de ser da saúde ou não, deveria ser afastado. Porque com isso a gente afasta mortes também de trabalhadores da saúde. Mas só que eles não entenderam dessa forma. Eles puseram a nossa categoria, as nossas categorias, né? Porque foi toda a saúde exposta. E com isso tem todas essas mortes. Só de quem é do grupo de risco, nós temos mais de 15 mortes. E mesmo após o Sindicato dos Enfermeiros ter ganho uma liminar, eles não cumpriram essa liminar. E o Estado ainda fez pior. A Fundação Estadual de Saúde, né, entrou para poder acabar com a nossa liminar, derrubaram a nossa liminar, e o presidente do TRT do Rio de Janeiro, o José da Fonseca, vergonhosamente, o que fez? Foi lá e derrubou a liminar. Então, você vê, é uma justiça que não faz justiça para os trabalhadores. É uma justiça que comete injustiça. Porque ele vai lá, a gente está salvando vidas, mas a gente precisa também preservar a nossa. Aí ele vai lá e diz que não, que tem que trabalhar, mesmo sendo do grupo de risco. Porque pode ser uma lesão à saúde pública, aos cofres do Estado. Só que os cofres do Estado não pensou isso quando eles compraram um respirador 10 vezes mais que o valor. Né? Então, o trabalhador pode expor a vida dele, mas o Estado não pode gastar colocando o outro sadio no lugar daquele que é do grupo de risco e que pode morrer. Então, é uma contradição muito grande que expõe a classe trabalhadora, né? E, ao mesmo tempo, acaba expondo também a própria assistência do paciente. Porque, com maior quantidade de afastamento, eles não estão colocando cobertura. Então, por exemplo, no meu plantão, eu fiquei afastada por coronavírus e uma outra enfermeira também. 4 por plantão. Só tinham 2. Eles não estão repondo, né? Então, a exposição àqueles pacientes que estão lá internados para ser tratado por 2, devendo ser tratado por 4, é muito grande. É um risco muito maior de acontecer um erro, uma desassistência. Por quê? 2 nunca será o valor de 4. Né? Ninguém nunca vai prestar assistência com déficit de trabalhadores. A sobrecarga de trabalho está muito grande. E nós precisamos que essas pessoas possam entender essa necessidade. E isso não é uma coisa só da enfermagem. É dos médicos, dos assistentes sociais, de toda a classe trabalhadora. Não dá para a gente permanecer com os trabalhadores da saúde da área de risco ainda trabalhando, sendo que é risco. Não adianta a gente expor os nossos trabalhadores e acabar expondo a saúde da população. Eu queria... Alexandre, eu queria falar um outro tema que eu fico muito preocupada, que é a questão, eu queria que vocês dissessem da experiência de vocês sobre essa questão da subnotificação. Bom, a subnotificação já... Esses índices que são apresentados e a realidade. Bom, Helena, a subnotificação ela não é algo novo no Sistema Único de Saúde, né? Ela já acontece há muito tempo com diversas doenças, né? Enfim,
Agora a gente tem alguns problemas que levam a essa subnotificação. Primeiro, do início da transmissão comunitária, o governo do estado, o Ministério da Saúde, enfim, todos muito bem sincronizados, em consonância, decidiram que não iriam realizar a testagem das pessoas, exceto em situações extremamente graves, pacientes internados, pacientes em leitos de CTI. Então, a gente não consegue, de fato, dar o diagnóstico para a maior parte da população. A gente é na contramão do que os países conseguiram reverter a pandemia, combater, como Itália, enfim, Espanha fizeram. A gente não está testando as pessoas. Então, a gente notifica pouco. Continua não testando. Continua não testando. A gente testa pouco, a gente notifica pouco, e quando notifica, a maior parte são de casos suspeitos, né? Ou seja, aquela pessoa que tem a síndrome gripal, e aí é notificado como caso suspeito, mas depois a gente não consegue transformar essa notificação de notificação suspeita em notificação de caso confirmado, porque esse paciente não é testado. A gente tem tido uma dificuldade, inclusive, de testar profissionais de saúde. Tivemos que recorrer à justiça para garantir esse teste também, enfim, tivemos uma liminar, a liminar foi derrubada, recorremos, enfim, uma dificuldade enorme para testar os próprios profissionais de saúde, que são uma força de trabalho importante que não pode ficar afastada e que tem o direito de saber se estão infectados ou não, né? Enfim, já que são um grupo extremamente exposto, né? E a população em geral, menos ainda. Aí uma nova questão que eu acho que é importante falar das iniquidades em saúde, porque as pessoas que têm condições financeiras conseguem ir, porque primeiro teve uma escassez na rede particular também, agora a rede particular já está abastecida de testes. Então, quem tem dinheiro vai no laboratório particular, paga o PCR, paga o IgM, o IgG, enfim, paga tudo. A pessoa pobre, a pessoa que está passando dificuldade financeira, não tem nem o direito de saber se foi infectado ou se não foi. A gente não consegue nem gerar dados epidemiológicos confiáveis. A gente tem dados extremamente defasados, tem estudos que demonstram que a gente deve ter de 7 a 10 vezes mais, né? Casos de infecção. A 10 vezes mais o Isso. que está sendo notificado. Isso. É também importante a gente falar que nesse período aumentou nos cartórios o registro de morte, né, por insuficiência respiratória e outras causas respiratórias, e então são mortes que provavelmente a gente nunca vai saber se foram atribuídas também a coronavírus, né? Então, uma situação extremamente difícil. Como que você vai fazer planejamento em saúde? Como que você vai direcionar recurso para uma localidade A ou B se você não tem dados confiáveis e notificações confiáveis? A notificação é planejamento, a notificação é ação, né? Então, a gente precisa disso, não é meramente uma ficha burocrática para a gente preencher. A gente precisa disso para a gente agir, para a gente se planejar. A gente não consegue, a gente não testa, a gente não sabe. E por isso a gente fica perdido, né? Mais perdido do que esse ministério já nos deixa, né? Tem algo que é o seguinte, você pode ter uma ideia até razoável, não é o estudo exato que deveria ser, porque sem teste fica complicado. Mas você consegue ver pela diferença de casos, de doenças que normalmente acontecem nesses períodos, e você vai ver que a quantidade de doença respiratória aumentou muitas e muitas vezes. Significa dizer que esta diferença, que é uma diferença de todo o histórico desse período, já é um indicativo de que a situação está ficando crítica e que é por algo novo, perfeito? Porque aquelas doenças que aconteciam regularmente estão lá no gráfico e mais uma série de outros casos de outras doenças. Então, você pode imaginar que como eu já vi em alguns estudos, que você tem uns 5 vezes mais casos de doenças que você teria nesse período. E essa quantidade está na cara, que na verdade é por causa da pandemia que está acontecendo. Eu acho que tem uma outra questão que é importante a gente abordar, né? Porque aí a gente tocou um pouco nisso. Em primeiro lugar, as pessoas não deixaram de ficar doentes por outras causas. As pessoas continuam sendo hipertensas, as pessoas continuam sendo diabéticas, asmáticas, com HIV, tuberculose, tudo isso. E da maneira como os serviços de saúde se configuraram aqui no Brasil, bem diferente do NHS na Inglaterra, não foram criados polos. Então, todas as consultas eletivas foram desmarcadas na atenção primária, né? Então, a gente tem um comprometimento na integralidade do cuidado, né? Então, esse hipertenso que deixou de ter acompanhamento, esse diabético. Então, muito possivelmente, pela maneira como se configurou os serviços aqui no Brasil, a gente vai ter um aumento de internações pós-Covid, né? Já que são doenças crônicas que demoram um pouquinho mais para descompensar.
um aumento de internações por causas sensíveis à atenção primária no período pós-Covid, justamente pelo rompimento desse cuidado nesse período, ou seja, rompe a integralidade nesse período. Tem unidades que têm feito algumas estratégias para melhorar esse cuidado, atendimento por telefone, enfim, mas, de uma maneira geral, a gente tem um rompimento disso e, muito possivelmente, nós vamos ver um aumento de outras causas de internação daqui a alguns meses, né? Justamente por essa ruptura. Então, nós temos uma crise na pandemia e vamos ter uma crise na pós-pandemia também, concorda? E vamos herdar também um passivo de doenças, de problemas de saúde, que vai ter que tratar logo depois da pandemia, não é isso? Pelo que você está falando. Agora, olha, eu não podia deixar de levantar uma questão que todo mundo, aliás, está levantando, mas que ainda fica nebulosa, a questão ainda é nebulosa, porque eu, outro dia, fui numa loja de material de construção e a atendente, que é a gerente da casa, tal, estava lá defendendo a cloroquina. Então, isso me causa espécie, porque ela está lá fazendo um trabalho que ela imagina que seja um trabalho público, né? Porque cada pessoa que chega, ela está defendendo a cloroquina e dizendo, na hora que eu adoecer, minha primeira medida vai ser tomar cloroquina. Então, ela é uma formadora de opinião, né? E fala com uma segurança de uma profissional. E aí tem aproveitar essa oportunidade para deixar vocês discutirem um pouquinho essa questão da cloroquina. É um absurdo. E fazer a seguinte colocação. Os laboratórios estão enriquecendo com todas essas notícias, que a gente pode chamar de fake news, mas eles estão enriquecendo com cada vez que você diz o seguinte, tal remédio vai curar, tal remédio protege. Cada vez que você dá uma notícia, a indústria farmacêutica enriquece, não é isso? Bom, essa questão da cloroquina é uma questão que o principal garoto propaganda do remédio da cloroquina, da hidroxicloroquina, é o próprio presidente da República, né? Inicialmente, outros países adotaram a cloroquina, enfim, inclusive na Europa. Depois, muitos desses países, inclusive, suspenderam. A gente tem estudos que mostram que a cloroquina não diminui a letalidade, né? Inclusive, a gente tem efeitos colaterais possíveis, né? Como alterações no eletrocardiograma, alterações visuais, enfim, devido à cloroquina. Então, quando a gente pensa em adotar qualquer medicamento para enfim, combate à pandemia, lembrando que é uma pandemia nova, que a gente está conhecendo agora a fisiopatologia dela, a maneira como ela se manifesta, enfim, os tratamentos a gente não conhece, a gente tem que sempre observar a questão do custo e efetividade, a gente não pode, e também o que é melhor para o paciente. A gente sabe que a gente tem recursos que são finitos para o sistema de saúde e a gente não pode gastar dinheiro que a gente já tem pouco, né, com um remédio que não tem evidência científica e, pelo contrário, os estudos mais recentes que têm saído não têm recomendado o uso de cloroquina, justamente pelos efeitos colaterais. Então, isso é um gasto de dinheiro, algo que pode prejudicar a saúde das pessoas. A gente tem que sempre nos basear sempre na prevenção quaternária, enfim, no que é melhor para o paciente e o que a gente pode fazer de bem para ele, né? Na verdade, remédio demais faz mal. A medicina, quando ela é muito interventiva, quando ela faz intervenções desnecessárias, também faz mal para a saúde das pessoas, né? Então, a gente não pode pensar que todo remédio vai fazer bem. Na verdade, isso não é verdade. Então, a gente tem que, na verdade, faltam estudos robustos em relação ao tratamento, justamente com uma doença nova. Mas os estudos que a gente já tem, estudos, inclusive, de revisões, enfim, com boas evidências, não indicam a cloroquina. Inclusive, na semana passada saiu, apesar do Ministério da Saúde estar recomendando o uso da cloroquina, né, inclusive precocemente, saiu um documento da Assessoria de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, junto com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e de Florianópolis, e que esses municípios optaram justamente pela falta de evidências, né, em não adotar a cloroquina. Né? Então, um pouco de bom senso, um pouco de basear em evidências científicas, né? Isso é uma decisão extremamente correta da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro em não adotar cloroquina. Não tem evidência e não tem motivo nenhum para a gente fazer mais intervenções desnecessárias para o paciente, colocando ele, inclusive, em risco.
A questão é o seguinte, a gente vive no país das fake news, a gente vive no país em que as condutas anticientíficas são muito valorizadas. Todo mundo, inclusive as pessoas que agora defendem a cloroquina, que defendem as coisas do presidente, são as mesmas pessoas que há alguns anos vêm atacando as instituições de pesquisa, como a Fundação Oswaldo Cruz, as universidades, falando que o ensino público federal não funciona, enfim. As pessoas têm que, na verdade, deixar a ciência conduzir nesse momento, né? E não o presidente achar que ele tem um remédio milagroso, porque, na verdade, se a cloroquina fosse um remédio milagroso, a pandemia já tinha acabado. E, na verdade, não aconteceu. Tem muita gente usando cloroquina no município do Rio de Janeiro. Para você ter noção, o Conselho Federal de Medicina, ao contrário do que o presidente fala, ele não está indicando a cloroquina. Ele permitiu que médicos que desejem que o paciente assinar um termo de consentimento esclarecido, ciente dos riscos que ele está submetido, utilize a cloroquina. É algo bem diferente. Então, o paciente assume a responsabilidade por estar usando a cloroquina também, né? Não só o médico. Então, ao contrário do que o presidente falou, o Conselho Federal de Medicina não está recomendando usar de maneira ampla a cloroquina, tá? Eu queria retomar a questão do Estado mínimo para poder a gente se remeter, para nós nos remetermos, é uma questão mais geral, que é a questão política mais geral da saúde, que envolve a saúde nesse caso. Nós tivemos uma reunião ministerial aí do dia 22 de abril, que é o dia do descobrimento do Brasil, e onde o assunto pandemia não... o assunto da pandemia não foi tocado ao longo da reunião inteira, ou seja, isso não está pautado dentro da reunião, pelo menos daquela, não esteve pautado naquela reunião ministerial. A gente está diante do avanço na direção do Estado mínimo, mas depois daquela reunião me pareceu que é o Estado zero com relação à saúde, porque nada disso foi tocado. Queria que você desse um panorama da visão de vocês dessa pretensa ida na direção do Estado mínimo, do desmonte de uma série de responsabilidades do Estado, ou transferência dessas responsabilidades, a princípio, para a iniciativa privada. Por favor, dá um panorama a cada um de vocês, por favor. Pode começar, Líbia. É um absurdo, né? Eles estão deixando da forma que não deveria, né? E, de uma certa forma, acaba que a população, como sempre, sofre, eles se eximem da culpa, e o presidente, junto com os seus ministros, é o que você falou, eles não têm um projeto, né, para que a gente possa entender que realmente eles estão preocupados com a saúde da população, de como essa população vai ter uma sobrevida, qual vai ser a qualidade de vida dessas pessoas, né, no período da pandemia e pós-pandemia, porque muita gente está pensando só no período da pandemia, mas nós vamos passar aí uma situação muito crítica pós-pandemia, nós sabemos disso. Porém, essa é uma preocupação da classe trabalhadora e da população. Mas dos nossos governantes, 90% das vezes a gente não vê nenhum deles preocupado. E a gente precisa, né, que eles possam, de uma vez por todas, se voltar a essas necessidades para que a gente possa caminhar. Mas a gente não pode esquecer, né, que vindo do próprio presidente Jair Bolsonaro, um defensor, né, da abertura, um defensor de sair do isolamento social, não tem como a gente esperar muita coisa, né? Então, é realmente tentar construir e cobrar dos governantes uma política pública que vá defender a saúde da população e trazer progresso da vida deles. Nesse sentido, eu acho que uma primeira coisa que a gente tem que questionar é Estado mínimo para quem, né? Porque, na verdade, os empresários dos planos de saúde, os banqueiros, eles, sempre que a corda aperta, eles vão lá e gritam por socorro. Inclusive, Paulo Guedes vai dar socorros bilionários para as instituições bancárias, enfim, para os planos de saúde. Então, é Estado mínimo para a população pobre, para tirar direitos. É isso que esse Estado mínimo representa, né? Retirar direito à saúde, retirar direito à moradia, direito à educação. É isso que eles querem, é isso que eles estão interessados. Na verdade, muitas das vezes, quando ocorrem essas privatizações, as empresas que compram sempre vão pedir depois socorro para o governo, enfim, uma situação em que o Estado mínimo é para, literalmente,
tirar direito das pessoas e deixar as pessoas na completa penúria, né? E dar mais lucro, mais dinheiro. É isso que eles querem entregar tudo para a UES, entregar tudo para a iniciativa privada, vendem a falsa ideia que o serviço público ele é ineficiente, que o servidor público ele é preguiçoso, isso é uma grande mentira, e na verdade os próprios governantes que eles trabalham dia a dia para que o serviço público não funcione, ou seja, que o SUS não funcione com subdimensionamento de pessoal, pouco RH, não repõe as pessoas que estão afastadas por doença, tem poucas unidades, preferem fazer contratos com clínicas, com hospitais privados para prestar serviço ao invés de expandir a rede própria, né? E que ficaria como um legado, enfim, para várias e várias gerações. Isso é um absurdo. Na verdade, é um projeto de desmonte do SUS, um projeto de desmonte da educação, e o Bolsonaro representa isso, o Temer representou isso. A emenda constitucional 95, que congela investimentos na saúde, ela é, eu acho que, o principal marco dessa questão do desmonte e do subfinanciamento, né? Eu não acredito numa possibilidade de a gente ter um SUS forte se a gente não conseguir reverter essa emenda, se a gente não conseguir, de fato, garantir um financiamento adequado, algo que seja sustentável para o Sistema Único de Saúde, né? Algo que dê estabilidade. A gente vê a cada ano a gente perdendo dinheiro. Aqui, em 2017, a gente brigando na Câmara de Vereadores porque o prefeito tinha tirado 700 milhões do SUS. No outro ano, a gente brigando de novo. Esse ano, o prefeito manda um reajuste orçamentário para a saúde que não cobre nem o valor da inflação. Então, e fora isso, os contingenciamentos que ele faz. Então, e o governo do estado não investe os 12% que eles são determinados, investe 7%, o governo federal emenda constitucional 95%. Então, é isso que eles querem desmontar tudo, entregar para a iniciativa privada e querem vender como se for... E é mais fácil você dar para a iniciativa privada se você vende como algo que não funciona, como algo ineficiente. É mais fácil da população comprar isso. Acho que a população, nesse momento, ela está vendo o SUS como algo muito importante, como uma grande fortaleza, algo que tem que ser defendido, né? Os britânicos, eles têm... Enfim, os britânicos, os ingleses têm orgulho do NHS, do sistema deles, que também é universal, né? E lá é um país neoliberal, liberal. Enfim, aqui no Brasil a gente vê a todo momento a mídia detonando o Sistema Único de Saúde, os governantes atacando roubo, OS que vai preso, biotech, enfim, essas questões que na verdade a gente tem que acabar. A gente tem que valorizar o SUS, entender que o SUS ele é de todos, patrimônio. Para a gente se desenvolver enquanto sociedade, a gente precisa garantir direitos. E um dos principais direitos é o direito à saúde nesse momento. Bolsonaro não está preocupado com isso. Bolsonaro está preocupado com espalhar fake news, está preocupado com outras questões, né? O ministro dele do meio ambiente está preocupado com a passar boiada, né, da desregulamentação. E, na verdade, saúde se debate muito pouco. Prova disso é que até agora a gente não tem um ministro da saúde em plena pandemia, a gente tem um ministro interino que é o militar. Isso mostra o descompromisso do governo com a saúde e condutas anticientíficas que não querem valorizar a medicina e as outras profissões da saúde. Muito bem. Acho que a gente já está chegando ao final do nosso programa. Queria até agradecer bastante a participação de vocês, foi muito boa. E eu ia pedir para cada um de vocês mandar uma mensagem para os profissionais de saúde, para poder dar a despedida de vocês se dirigindo aos profissionais de saúde que vocês representam. Tá bom? Por favor, Lívia. Tá. O mês de maio é um mês histórico para a enfermagem, né? Que o Dia do Enfermeiro se comemora no dia 12, o Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem no dia 20 de maio, né? Então, a nossa semana da enfermagem, ela foi uma semana muito triste, muito dolorosa, porque foi uma semana de luto e uma semana de luta, né? Luto pelos que se foram e uma semana de luta por equipamentos de proteção individual, pelas nossas 30 horas, pela aposentadoria especial, pelo próprio afastamento do grupo de risco para que não possa morrer mais trabalhadores. E desejar aí, não só para a enfermagem, mas para toda a classe trabalhadora da saúde, muita força nesse momento, muita garra e parabenizar todos vocês que vêm deixando as suas dores em casa para poder cuidar da dor do outro. E que deixa também os seus medos guardados para poder encorajar esses pacientes a viver junto conosco esse momento tão difícil que é o enfrentamento ao coronavírus.
Então, parabéns a toda a classe trabalhadora da saúde, parabéns aos enfermeiros, aos profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem, que brilhantemente estão fazendo o seu papel, mesmo nesse momento de tanta desconstrução. A nossa categoria, a saúde e a própria desconstrução do SUS, vocês estão sendo realmente trabalhadores valorosos e nós agradecemos, eu enquanto trabalhadora, enquanto sindicalista, todo o papel que vocês estão prestando. E lembrar que a enfermagem não precisa só de aplauso. Os trabalhadores da saúde, em geral, não precisam só de aplauso. Nós precisamos de valorização. É isso que nós precisamos. Valorização, esse é o lema da classe trabalhadora da saúde. Obrigada, gente. A Helena quer falar alguma coisa antes, Helena, antes de passar para o Alexandre? Eu queria agradecer a presença de vocês. Esse debate foi muito bom e fundamental. Eu acho que só faltou uma coisinha que eu quero fazer agora no apagar das luzes, só menção, que foi a reforma da Previdência, que com toda a luta ela passou e as pessoas não tiveram essa noção do absurdo que estava, o crime que estava sendo cometido naquele momento. Mas isso vai ficar para um próximo programa, para um próximo debate. Mas logo depois vem essa pandemia e agora o rei está nu. Era isso que eu queria frisar. Muito obrigado, Alexandre, muito obrigada, Líbia, e até a próxima. Alexandre, suas palavras para os profissionais que se representam. Helena, eu que agradeço o convite, né? Essa oportunidade de debate é muito importante. Queria primeiro parabenizar os profissionais, né? Que tem sido um momento muito difícil. Os profissionais têm passado por angústias, né? Ansiedade, medo de se infectarem, medo de infectar as famílias. Então, é um momento muito difícil para todos nós, né? Com sobrecarga de trabalho. É um momento em que a gente tem que ser muito resiliente, né? Para a gente conseguir passar por esse período. E os profissionais têm sido muito fortes, têm sido muito guerreiros, né? Acho que uma questão que eu queria ressaltar é que os sindicatos têm trabalhado, né? Mas para a gente trabalhar, para a gente agir, a gente precisa ter as informações. Então, eu queria ressaltar a importância de encaminhar as denúncias para os sindicatos, né? O Sindicato dos Médicos tem a página dele, www.sinmedrj.org.br. Recebemos as denúncias, né? E queria pedir que todos denunciem, para a gente justamente conseguir agir e solucionar os problemas e as questões que têm aparecido, né? É importante agora que todas as categorias profissionais estejam juntas em defesa do Sistema Único de Saúde, em defesa de uma qualidade de cuidado para toda a população e contra as medidas que visam precarizar os vínculos e o trabalho, né? É isso, gente. Obrigado. Bom dia a todos. É isso. O programa da Muito obrigada pelo convite, Leon, Helena, e obrigada a todos os telespectadores que nos assistiram, nosso companheiro aí, Alexandre, junto com a gente. É sempre importante a gente estar junto. Estamos firmes na luta.